Gente, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Jane Nonucci, eu sou diretora do Instituto de Relações Internacionais e presido a comissão eleitoral das eleições para a diretoria aqui do Instituto de Estudos Avançados. A gente, antes de começar o debate, eu vou fazer agora uma apresentação, mas a gente vai passar um vídeo do professor Paulo Saldiva, diretor do IEA, né, que ele está chegando o vídeo, né, para a gente passar, né. Antes de mais nada, eu queria, hoje a gente então vai fazer essa apresentação, né, nós temos uma chapa única, né, inscrita para as eleições da diretoria aqui do Instituto de Estudos Avançados, e hoje o objetivo é que os professores apresentem as propostas, né, para a diretoria do IEA, para o período de 2020 e 2024, Quero agradecer a colaboração da Comissão Eleitoral, professor Marcos Buquerige, diretor do Instituto de Biociências, IB, né, da professora Alicia Kowaltowski, do Instituto de Química, professor Sérgio Adorno, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e também do professor Luiz Bevilacqua, da UFRJ, que vai nos acompanhar online hoje. Tá? Só algumas informações, a eleição vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 10 de março, entre 13 e 15 horas. Né, os eleitores são os atuais membros do Conselho do IEA, os ex-membros do Conselho, ex-diretores e ex-vice-diretores, e todos os diretores de unidade da USP e representantes das congregações dessas unidades, que vão, no momento da eleição, a gente tem uma reunião do Conselho Universitário, então metade dos eleitores estarão lá, nós vamos ter disponível computadores disponíveis, né, pelo menos 2 computadores, para que as pessoas possam votar no próprio Conselho. Tá? Então, acho que essa é uma informação importante. Apresentar os professores que, então, candidatos, né, à diretoria do Instituto de Estudos Avançados, né, candidata a vice-diretora, professora Roseli de Deus Lopes, professora associada 3 da Escola Politécnica, é coordenadora dos programas pré-IC, PIBIC, PIBIT, na Pró-Reitoria de Pesquisa. Eu não vou ler todo o currículo, porque a gente vai ficar só fazendo isso, né? Mas, assim, eu queria destacar que a professora Roseli, ela tem uma atuação muito importante na Pró-Reitoria de Pesquisa, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, como coordenadora acadêmica também do programa USP, as profissões, foi também diretora da Estação Ciência, do Centro de Difusão Científica. Né? Professor Guilherme Ariplons, que é professor titular da FEA, professor associado da Poli e vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados. Tá? É também vice-coordenador do Centro de Inovação da USP, do Inova USP, né? Entre várias outras funções e atuações aqui na universidade. Né? Então, hoje eles vão apresentar as propostas do programa de gestão que todo mundo teve acesso, né, e está disponibilizado no site do IEA, o programa que se intitula Inovação, Excelência e Abertura. Tá? Então, obrigado pela presença também de todo o público, né, aqui e as pessoas que nos acompanham online. A gente já tem o vídeo do professor Paulo Saldiva, então, que vai nos dar as boas-vindas. Oi, pessoal, meu nome é Paulo Saldiva. Eu sou aqui docente da Faculdade de Medicina e nos últimos anos tive a honra de dirigir o Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom, foi uma experiência extremamente gratificante que está se encerrando e eu considero talvez o ápice da minha carreira acadêmica. E é com muita alegria que eu vejo que hoje está se apresentando as propostas de uma nova chapa, principalmente pela sua composição. O professor Ali também participou dessa gestão, nós dois dirigimos junto o Instituto, e ele foi fundamental para que o Instituto se desenvolvesse. Ele tem uma forma muito própria e muito precisa de organizar e fazer a gestão do conhecimento produzido e de organizar as coisas de uma forma muito mais
digamos, eficiente para que tudo dê certo. E a professora Roseli, eu conheço de longe, né, admirando pelo trabalho que desenvolve como engenheira e como educadora, principalmente essa última versão manifestada pela Febrace. São duas pessoas que honram a USP e, consequentemente, farão com que ela continue seu caminho virtuoso. Eu, lamentavelmente, não estaria aí. É uma pena. É uma pena porque eu estou, nesse momento, na Faculdade de Medicina, onde algumas coisas que necessitaram a minha atenção foram absolutamente necessárias. E é até bom que eu não esteja, porque um candidato, uma chapa que assume, ela tem como primeiro dever, eventualmente, incorporar o que tem, o que foi feito no passado, mas principalmente propor o novo, o diferente. E isso significa desacoplar das gestões anteriores e fazer a melhor coisa possível dentro de seus valores e conseguir congregar novas pessoas para que o IA vá para frente. Um abraço a todos e felicidades para quem estiver aí, principalmente para a chapa, para o Ari e para a Roseli, a quem desejo tudo de bom e gostaria de dar um abraço pessoalmente. Bom, obrigado. Vou convidar então a professora Ari e a professora Roseli. Medo de cair daqui de cima. Vocês têm a palavra. Começa? Bom, muito boa tarde a cada uma e a cada um. Eu devo dizer que é um momento de emoção e de alegria. Eu me permito fazer algumas poucas saudações, são tantas pessoas amigas aqui, mas eu, na linha do que o Paulo Saldiva falou, nós teremos cada gestão tem o seu estilo, o seu jeito de conduzir, mas certamente nós temos aqui uma história e é uma alegria especial que tenhamos a presença aqui no debate de hoje, na conversa de hoje, de dois ex-diretores do Instituto, o professor Carlos Guilherme Mota, que está aí, que foi o primeiro diretor, em 86, quando o professor Goldenberg criou o Instituto, confiou ao professor Carlos Guilherme Mota, até eu lembro dele ter dito, o fato de ser historiador, quer dizer, conseguir fazer uma linha de tempo passado e futuro, era fundamental. Obrigado pela presença. O professor Humberto Cordani também foi diretor aqui do nosso Instituto, é uma honra tê-lo. O senhor também teve um aspecto importante que estava na criação do Instituto, na mente do professor Goldenberg, que é a internacionalização. O senhor foi o presidente, se eu bem me lembro, da sigla da ICSU, é isso? Conselho do ICSU, isso que é a Organização das Entidades Científicas Internacionais, da Rio 92. Então, eu acho que a presença de vocês dois, né, como história, continuidade com mudança e a internacionalização, essa porosidade, né, que nós temos que ter, eu acho que é simbólica. Eu gostaria, certamente, cadê a professora Janina? Agradecer à Comissão Eleitoral pela condução das atividades, aos demais que estão aqui, que fazem parte da Comissão Eleitoral, e tantos amigos aqui que eu vou me permitir só chamá-los coletivamente amigos, amigas do Instituto, e vários deles pessoais meus, e só dizer que a alegria também é de poder compartilhar a chapa com a professora Roseli. A gente se conhece já há um bocado de tempo, nunca trabalhamos efetivamente juntos integralmente, mas sempre circulando pelos mesmos temas e mesmas pessoas em comum. Então, quando, enfim, o convite foi aceito para a gente estar junto, eu fiquei extremamente contente. A gente tem similaridades, mas também complementaridades que acho que vão ser boas para o Instituto. Como disse a professora Janina, a proposta está disponível, então não seria adequado, até por tempo e por tudo, que eu repetisse a resposta. O Aziz, sempre organizado, perguntou, vai ter PowerPoint? Então, não vai ter PowerPoint. Na realidade, eu entendo que aqui é mais uma conversa, né? Ou seja, a gente vai apresentar
Roseli e eu vamos apresentar alguns destaques, algumas coisas que passam pela nossa cabeça, e o que a gente gostaria era de aproveitar o tempo, com a condução da professora Janina, para registrar as vossas, vamos dizer assim, contribuições, discussões e críticas. E me permitiria também apenas mencionar que o Instituto de Estudos Avançados é um Instituto de Estudos Avançados, não como Princeton, né, que foi criado em 1930 como ente autônomo, mas é um Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Então, a presença do pró-reitor de graduação é o pilar central de qualquer universidade. O professor Baracá nos honra, e obrigado pela sua disponibilidade, numa época do ano em que a graduação é particularmente demandada, né? O primeiro mês de atividades efetivas pós-carnaval aqui. Muito bom. As 3 perguntas básicas são para onde a gente vai, como que a gente pensa em ir e com quem a gente pode contar. E a gente procurou colocar isso de uma maneira, vamos dizer assim, sintética e, ao mesmo tempo, com algum caráter brincalhão, não temos nem de longe a verve do professor Paulo Saldiva, mas usando a sigla do IEA, né? Então, inovação, excelência e abertura. Então, penso que nesses minutos iniciais, com a ajuda da professora Roseli, apenas justificar, né, por que nós fizemos essa sigla, vamos dizer assim, de aproveitamento da sigla do Instituto, colocando, então, essas ideias-chave dessa maneira. Bom, para onde a gente vai? O professor Paulo já fez também a menção, né, de que a gente vai, por um lado, continuar, mas, por outro lado, procurar explorar, e a missão do Instituto, né, explorar territórios novos. O professor Goldenberg, quando nos criou, em 86, no primeiro ano da sua gestão reitoral, ele definiu, com a capacidade de síntese que ele tem, que o Instituto deve, abre aspas, favorecer novas ideias resultantes do convívio, do confronto e da interação entre as diversas áreas de trabalho intelectual. Então, a ideia de inovar, a ideia já está presente, né? Favorecer novas ideias é da essência, né? Avançar significa o novo, significa, por um lado, evidentemente, levar em conta o que já existe e, por outro lado, identificar espaços novos de atuação e formas novas de trabalho. O termo inovação que nós escolhemos é um termo que tem, vamos dizer assim, hoje em dia um certo charme, mas tem um significado mais clássico, né, que é a inovação tecnológica, e até circunstancialmente, tanto a professora Roseli quanto eu, a gente tem atuado há um certo tempo nessa linha, mas a inovação é, antes de tudo, uma atitude. É uma atitude de não se conformar com o que está. Oi, professor Sérgio. De identificar oportunidades, desafios e de procurar, essencialmente, e essa é a palavra-chave, transformar uma realidade. Inovar não é inventar, então, favorecer novas ideias, nós entendemos a mensagem do professor Goldenberg como favorecer com que novas ideias sejam efetivadas, o quanto possível. É claro que nós temos nossos limites, né? Nós aqui temos grupos de pesquisa, grupos de estudo, cátedra, enfim, centros de síntese, para usar a expressão do professor Marcos Buqueride, mas a ideia é não apenas ter debates de alto nível, que sempre tivemos, mas ter debates de alto nível com consequências. Que consequências são essas? Uma consequência bastante presente é procurar influenciar políticas públicas e, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, também procurar incubar propostas, né, e fazer com que elas avancem um pedaço de modo que depois outros possam acolhê-las. Na história passada, um desses exemplos, até com a permissão da professora Janina e do professor Amans que estão aqui, foi a discussão na época anterior, o professor Jacques foi
diretor aqui, da questão Universidade de São Paulo e a questão internacional, que acabou gerando o GACINT, né, o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, que acabou sendo, de certa maneira, um embrião do IRI. Então, o que nós estamos nos propondo a fazer não é nada de absolutamente revolucionário, mas é incentivar esse lado de implementação. Eu diria que, especificamente, estamos fazendo também isso no campo das cidades, mas, especificamente, juntando o que a gente considera essencial para a sociedade, obrigação, responsabilidade da Universidade de São Paulo e também, de certa maneira, uma vocação da professora Roseli, até certo ponto minha também, é no campo da educação básica, e eu acho que talvez a Roseli queira comentar um pouquinho alguma coisa sobre isso. Bom, já fizeram uma apresentação minha, mas eu queria destacar assim, que eu sou da área de eletrônica, de computação, fui aluna daqui da Poli, antigamente, e a questão da computação e da eletrônica, ela está influenciando o comportamento das pessoas hoje. Então, já lá atrás, no começo da minha carreira, uma coisa que me preocupava muito era como é que eu poderia ter contribuições para a área específica do avanço da computação e da eletrônica, mas quais eram as implicações na sociedade de tudo isso, né? Quais são as oportunidades de crescimento, de ampliar as oportunidades, mas a gente tem outras questões envolvidas aí, essas tecnologias exponenciais que estão mudando o planeta, também quais são os riscos que a gente tem. Então, não dá para você discutir essas questões só no âmbito de uma escola de engenharia. Então, já há muitos anos que a gente vem buscado, né, trabalhar com interação com outras áreas. Eu sou de um NAP, que é o Centro de Tecnologias Interativas, porque a gente estuda justamente essa interação do humano com o computador. E como é que a gente amplia as oportunidades para a educação e essa educação do novo milênio? Como é que a gente prepara, né, as futuras gerações para os desafios complexos que a gente tem, né? Como é que a gente prepara essa juventude para poder inovar em todos os aspectos e para a gente ter uma inovação, principalmente uma inovação social. Então, isso a gente já vem se dedicando muito tempo. A FEBRAS, e aproveito para convidá-los, na semana do dia 16, nós vamos ter algumas atividades com os jovens aqui na cidade universitária, porque a gente queria que os jovens e os professores orientadores de alunos da educação básica pudessem vivenciar a cidade universitária, porque acho que isso é encantador, estimulador. Mas a exposição das pesquisas deles, pesquisas científicas e pesquisas tecnológicas que eles já estão desenvolvendo na educação básica para se prepararem para os desafios, né, futuros, eles vão apresentar lá no Centro de Convenções Rebouças. Teremos 750 jovens das 27 unidades da federação. É uma amostra, então é excelência, mas combinado com abrangência. São estudantes de 265 escolas diferentes de todo o Brasil, para mostrar o que é possível fazer, e é nesse tipo de foco que a gente tem investido bastante ao longo dos anos, e mesmo minha presença lá na Estação Ciência sempre teve atrelada a isso, né, de como que a gente leva provocação para as crianças fazerem excelentes perguntas e aproveitarem o avanço das tecnologias para irem em busca de forma segura, né, de forma ética, das respostas. Então, quando convidou para fazer dupla com ele, primeiro assim, só concorrer, podíamos ter 20 chapas, só concorrer a qualquer coisa, junto com o professor Ari Plonsky, já me dá muita honra. Está aqui, né, entre vocês e aqueles que estão nos vendo, vocês não imaginam como é que está o meu coração, né? O plano de trabalho, a proposta de gestão que foi colocada ali, tem uma frase que fala que a gente vai estar com mente e coração. Eu queria acrescentar isso, que eu vou estar com mente, coração, braços, pernas, para poder cumprir com o que foi estabelecido no projeto acadêmico do IA, porque estar aqui com vocês e poder fazer com que os projetos que já estão em andamento, as cátedras, etc., possam ser executadas, né, com a maior excelência possível, é o que a gente está disposto a estar investindo. Obrigado. Aproveitando, nós temos duas cátedras que estão voltadas ao tema da educação. Uma é a cátedra de educação básica mesmo, né, que nós temos em parceria com o Itaú Social, e a outra é a cátedra que fica no polo de IA Ribeirão Preto, que foi inaugurada mês passado, cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que enfoca cidades de porte médio, mas onde o tema inicial é o tema da educação. Então, nós temos os professores, 2 ex-reitores como catedráticos, o professor Naumar Almeida aqui e o professor Mozart Neves lá em Ribeirão Preto. Então, certamente, educação é um tema que vai continuar a merecer a atenção de todos e de todas. Com
demais parceiros. No caso da Cátedra de Ribeirão Preto, o apoiador é o Santander, então isso também já mostra uma certa característica da Universidade de São Paulo e do IAA, que nós podemos ter palmeirenses e corintianos, ou flamenguistas e vascaínos, né, trabalhando juntos em prol de uma causa comum. No caso, são dois bancos que competitivamente atuam, mas que nesse campo, cada um do seu espaço, mas entendem que a universidade pode contribuir para avançar um tema que é essencial. Então, o I ficou como inovação, né? Para onde nós vamos. O E, excelência. Excelência também é um termo bastante amplo, que seria o como, né? Novamente, debates de alto nível, mas com consequências. Então, o que nós temos são vários modelos aqui, cátedras são um desses modelos, mas temos outros, né, sabáticos, grupos de pesquisa, e nós devemos fazer algumas coisas que a gente olha nos institutos parceiros no mundo e que nós ainda não fazemos. Talvez não por falta de vontade, mas talvez porque não conseguimos ainda mobilizar os recursos para conseguir fazer isso, que é receber uma quantidade em forma de grupo de relativamente jovens pesquisadores e pesquisadoras, internacionalmente chamam isso de fellows, né, e que vêm já tendo trabalhado, ou iniciando o trabalho conjunto internacionalmente, se reúnem no Instituto de Estudos Avançados para ficar um certo tempo, um certo número de meses, e aí conjuntamente avançar naquele tema e, no seu retorno às suas bases, continuar o trabalho, e gerando, então, um produto concreto durante a sua permanência aqui. Esse é um modelo, eu diria que, bastante central em boa parte dos institutos de estudos avançados, e nós ainda, novamente, podemos nos inspirar e, do nosso jeito, fazer. Na realidade, para ser preciso, nós temos, sim, uma experiência disso por meio da rede de institutos de estudos avançados global, chamado UBIAS, né, University Based Institutes of Advanced Studies, que tem como um dos seus programas principais uma iniciativa chamada Academia Intercontinental, onde se mobilizam cerca de 15, 18 jovens talentos, né, do mundo em torno de um tema fortemente interdisciplinar, e 2 institutos de continentes diferentes, eles abrigam por 2 semanas a cada vez esse grupo com mentores muito, vamos dizer assim, competentes e muito dispostos a compartilhar, e que geram depois um produto. A primeira dessas academias intercontinentais, ela acabou, no ano de 2016, aproximadamente, sendo assumida pelo IAA, na época gerida pelo professor Martin Grossman e pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Nagoya, e o tema foi tempo. E a professora Regina, que está aqui, foi uma das pessoas essenciais para que aquela iniciativa acontecesse. Então, essa é uma iniciativa que, para nós, só reforçou a ideia de excelência, não só excelência individual e juntando as pessoas aqui, talvez mais sêniores, e que frequentemente é o que acontece, mas abrir espaços para mais jovens participantes. A verdade é que esses espaços existem já em alguns grupos. No grupo de cidades nós temos 10 a 15, né? Está passando para 15 pós-docs, né? O que já... Vai para 20? Vai para 25? Boas notícias. Mas então, eu acho que uma outra coisa que a gente tem que trabalhar é que a imagem, por vezes, do Instituto, né, é de que é um conjunto de pessoas, enfim, sabidas, né, para usar uma expressão meio popular, e que se reúnem, discutem, mas, então, primeiro, tem consequências e tem espaço para os jovens. Nós recebemos com muita alegria, antes da reunião de hoje, vou até pedir para a Roseli comentar, mas recebemos uma mensagem do representante discente no nosso Conselho Deliberativo. Nós temos um aluno, sempre de pós-graduação, ou aluna, escolhido entre os integrantes, né,
corpo de pós-graduandos e pós-graduandas que está no Conselho Universitário, e o Michel nos mandou uma mensagem. Você quer comentar um pouquinho? Ele está aqui na plateia, não? Não? Veio. Mas deve estar por ali nos assistindo. É. Eu achei interessante que o Michel escreveu para a gente que ele já é o representante, né, e que queria participar mais ativamente, discutir, e ele também falou que ele foi finalista da FEBRAS em 2010, então eu achei isso muito interessante, dos jovens quererem participar. Então, quando a gente fala do aspecto de abertura, uma das coisas que a gente quer é, primeiro, apresentar mais amplamente o que é, né, qual é a missão do IA, não só, né, para os pesquisadores já mais sêniores, mas para a juventude que está frequentando a universidade, porque eles crescem muito rápido, então para que eles já se preparem para enfrentar os desafios, seja participando de projetos, né, como bolsistas, mas frequentando mais esse espaço. Então, junto com o Michel, a gente já marcou uma reunião que, se formos eleitos, vamos já estabelecer aí alguns procedimentos para que a gente consiga captar também a percepção de outros jovens, não só dele, né, mas de como é que a gente pode ter aí mecanismos para uma participação nas discussões e mesmo em alguns dos projetos a gente trazer, né, um sangue aí mais jovem para ter outros olhares. Isso, eu aproveito para saudar, o Aziz me avisou, o professor Martin, nosso ex-diretor também, obrigado pela presença, na verdade, você é meio responsável por eu estar aqui, né? Porque você me convidou para... Convidou não, quem convidou foi o Conselho Universitário, mas você fez as ações para que eu recebesse um convite para ser membro do Conselho, né? E aí eu não consegui mais sair. Então, a responsabilidade, não, culpa não, responsabilidade, espero honrá-la. Então, inovação, excelência e abertura. Abertura, a ideia é tanto uma abertura que já foi um pouco aqui comentada, do Instituto ser mais poroso no âmbito, né, da Universidade de São Paulo. A gente, de vez em quando, encontra pessoas que são super parceiras, né? O professor Luiz Carlos, que é diretor do ICB, está aqui, conhece tudo, trabalha junto, mas o Buquerite não fala porque você está no IB, mas você é IA, então, evidente você está aqui dentro. Mas de vez em quando, tivemos um encontro de dirigentes agora em Ribeirão Preto, então há muita troca de pessoas, então de vez em quando a gente percebe que há novos dirigentes ou pessoas da universidade que não têm uma noção clara do potencial do Instituto como um espaço idôneo, um espaço de encontro, de interdisciplinaridade, de como foi dito, né, pelo professor Goldenberg, convívio, confronto, interação entre áreas de trabalho intelectual, e a gente certamente precisará olhar um pouquinho esse aspecto da abertura nesse sentido de porosidade do IA dentro da Universidade de São Paulo. O outro aspecto é que institutos avançados, em particular em países como o nosso, acaba sendo um elemento importante de porosidade da universidade com o entorno da sociedade. A gente costuma ouvir, né, essa expressão relação universidade e sociedade, que é uma expressão que sempre me faz um certo ruído, como se a universidade estivesse à parte da sociedade, né? Nós somos parte da sociedade. Então, a universidade, a relação entre a universidade e os demais entes da sociedade. Então, essa porosidade, capacidade de escuta e capacidade de identificação de temas e preparação de respostas e incubação é algo importante, além, já comentamos, né, a porosidade internacional, principalmente pela rede UBIAS. Então, isso dá, talvez, esses três elementos, e para concluir, para ficar no prazo, antes passar para a professora Roseli, evidentemente, antes, mas só para não avançar muito na conversa, eu queria só chamar a atenção de um aspecto que, vamos dizer assim, vem sendo tratado de forma fragmentada, mas a gente gostaria de integrar. A palavra integração, primeiro, certamente aumentar a integração entre o IA Polo São Paulo e o IA Polo Ribeirão Preto e São Carlos, né, são extremamente importantes, não só porque são da USP, mas São Carlos tem um aspecto importante para nos reforçar, que é ao lado das ciências mais duras, né, e Ribeirão Preto é um campus também pluridisciplinar e que está fazendo um trabalho super importante nesse momento, mas também integrar os grupos melhor. Nós temos uma variedade muito grande de temas
Então, esse é um desafio tradicional, acho que os ex-diretores poderão confirmar, de como é que a gente lida ao mesmo tempo com democracia, jornalismo e liberdade e com agricultura urbana, não é? Então, eu penso que a gente fazer um certo esforço, que começamos já com a ajuda do Rafael, de clusterizar, né, de procurar encontrar espaços comuns para a gente ter um resultado mais relevante é importante. E tem um tema que a Roseli já levantou, que eu só queria reforçar, vai ser o último comentário, e que é a questão das transformações que o campo no qual Roseli e eu crescemos, né, o campo da tecnologia, está trazendo. Né? Se, por um tempo, né, nós aprendemos que a tecnologia é uma forma, vamos dizer assim, das pessoas, de elas, vamos dizer assim, assenhorearem, não é, do potencial da natureza e transformarem a natureza em benefício da sociedade, desejavelmente, nesse momento, o que a gente está vendo é que a tecnologia está ensejando uma busca de transformação, não da natureza, mas da natureza do próprio ser humano. Quer dizer, as coisas que a gente está vendo, elas procuram influenciar a nossa natureza. Então, ou seja, nós temos que abrir o olho, não é? Abrir os ouvidos, trabalhar esse tema, e o IA acho que é um espaço importante para ajudar a universidade a lidar com isso, nos seus vários, depois, rebatimentos, né, cursos, pesquisas, etc., como nós vamos lidar com situações, e a questão do Covid é só sintomática, né, situações que são, por exemplo, né, eventos raros, mas de grande impacto, com os riscos que a professora Roseli já comentou. Então, se por um lado, até por formação, nós temos uma certa inclinação a favor da inovação no sentido estrito, nós também temos super presente que a gente tem que olhar isso num contexto maior, e o IA é o local ideal para isso. Roseli. Você depois... Sim. Acho que o último ponto que eu acho que eu queria colocar aqui bom, eu sou engenheira e eu gosto de ver as coisas né, no tangível. E acho que o IA ele dá a oportunidade da gente poder ter uma estrutura fortalecida para a gente poder ter mais influência em políticas públicas, porque principalmente frente às coisas que a gente vem vivenciando, não só no Brasil, mas em outros países, em que a tomada de decisão não é feita baseada em evidências, ter um lugar né, com a excelência que tem o IA e a gente fortalecê-lo para que a gente possa cada vez mais contribuir para gerar evidências rápidas. Eu faço parte da diretoria da SBPC e eu nunca tive a oportunidade da minha vida de ver tantos assuntos diferentes e tudo ao mesmo tempo, e a gente tendo que discutir e reagir muito rápido para fazer com que a gente não provoque grandes retrocessos né, no nosso país, e não é só no nosso país. Então, acho que assim, a gente poder se juntar né, com a Academia Paulista, a Academia Brasileira, com a SBPC e com outras entidades internacionais, para a gente dar mais visibilidade aos conhecimentos científicos, às evidências científicas, numa linguagem que as pessoas consigam entender, eu acho que isso é extremamente importante. Então, o que foi colocado também no plano de gestão, de que, olha, temos que gerar conhecimento qualificado sobre áreas, sobre temas complexos, que individualmente as unidades, os pesquisadores separados não seriam capazes de gerar esse conhecimento. Então, acho que fortalecer isso, delinear isso com vistas a políticas públicas, porque a gente quer realmente provocar transformação ou evitar retrocessos. E outra parte que eu gostei bastante, porque sou engenheira, eu gostei do prototipar modelos. Né? Então, assim, MVPs, como é que a gente consegue trazer as evidências, mas a gente conseguir catalisar, induzir né, que protótipos daquelas coisas que surgem a partir das discussões possam ser feitos rapidamente para acrescentar mais elementos, né, para que a sociedade consiga compreender. Porque, às vezes, há discussões profundas que são escritas numa linguagem em que as pessoas que tomam decisão, às vezes, não querem usar, e as pessoas que estão ali no entorno não conseguem entender. Então, acho que assim, a oportunidade de estar junto com vocês, contribuindo com as experiências que a gente já tem, então, por isso que a gente pede né, o apoio né, para essa nova chapa.
Muito obrigada, professora Ari, professora Roseli. A gente vai abrir agora para perguntas. Só vou pedir para as pessoas se identificarem, porque a gente também está gravando, né, essa apresentação. E a gente também tem depois os participantes que estão nos assistindo online, se eles mandarem alguma pergunta. Alguém quer começar? Embora o professor Ari tenha mencionado, só quero mais uma vez registrar aqui a presença do professor Baracá, pró-reitor de graduação. Perguntas? Professor. Eu sou José Carvalheiro, eu sou professor aposentado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e eu estou no IEA já desde a década da sua fundação, em 80. O que é curioso é que eu sempre venho e fico retornando do Rio da Fiocruz. Nos anos 80, eu dirigi na Fiocruz o INCQS, que é o Laboratório Central de Saúde Pública, é a cabeça do sistema. E aí eu voltei para cá, não queria voltar para Ribeirão Preto, então eu falei com o Marcovitch e aqui fiquei, não é? E fiquei num grupo de relações internacionais. E eu estou dizendo isso porque a proposta que eu vou fazer. E esse grupo de relações internacionais, na época, e eu me incorporei nisto, discutia como é que, se fosse de fato implementado o Mercosul, como é que nós poderíamos aproveitar a experiência da União Europeia para desenvolver coisas sérias no Mercosul. E outro dia eu me lembrei que eu produzi alguma coisa e achei no site do IEA, porque tem lá tem um campo que pega documentos antigos. Então, no campo de documentos antigos, eu achei um documento que eu fiz, que era de barreiras não tarifárias para implementação do Mercosul, porque barreiras sanitárias são barreiras não tarifárias. Então, já antecipo. A segunda vez que eu voltei do Rio, depois de ser o coordenador na Fiocruz do projeto Inovação em Saúde. Então, da mesma forma, nós fizemos logo de cara, eu trouxe o presidente da Fiocruz, fizemos uma série de seminários aqui e me integrei no grupo do Observatório de Inovação, né? E fizemos uma série de seminários aqui sobre o modelo Fiocruz de inovação. Mas o que eu quero propor concretamente é que, já que nós estamos muito preocupados, é a minha principal preocupação, com inovações, não essas inovações duras, mas inovações de políticas, não é? Recuperar aquilo que nós temos no passado de propostas concretas. Uma delas é essa que eu falei. O que é que nós propusemos na década de 80 para a organização do Mercosul nas crises sucessivas por que ele passou, e agora a gente vê que há um interesse em prestigiar ou não prestigiar o Mercosul. E a outra, o famoso projeto Floran, porque na época, ainda naquele prédio antigo, eu tinha como vizinho de sala o Aziz Absaber, né? E, portanto, nós tínhamos dois projetos importantes da época, que era o projeto da internacional, né, de relações internacionais, esse que estudava o Mercosul mirando a União Europeia, que poderia... E tínhamos, claro, o projeto mais importante, que hoje, com toda essa discussão da Amazônia, aquela proposta dele, que era fantástica, fazer um mergulho nisto, né? O que aconteceu naquelas duas propostas, que eram malucas? Ou tinha algum sentido, alguma lógica, e como é que se expressa isso hoje? Parabéns, Ari, parabéns, Roseli. Contem comigo, Obrigado. Como contaram outros diretores antigos. Posso só dar um pitaco? Posso só dar um pitaco? Não, é o seguinte, obrigado, professor Carvalheiro, a gente se conhece um bocado de tempo, nas várias encarnações nossas, mas só dizer que certamente a gente precisa
valorizar o que foi feito para poder avançar adequadamente. Então, vamos ajudar, a equipe do IA é maravilhosa e vai nos ajudar a fazer a seleção de tantas coisas, mas especificamente na questão da Amazônia, é só dizer que nós temos um grupo de pesquisa chamado Amazônia em Transformação e que, nesse momento, está focalizando dois temas, né, conexos, e que são, o nome ficou em inglês por uma circunstância, quem coordena é a Marita Korveser, que talvez alguns de vocês conhecem, que é a Rainforest Business School, ou seja, como capacitar a gente na Amazônia para desenvolvimento, para projetos de desenvolvimento econômico sustentável nas condições, etc., etc. Está sendo feito em parceria com a Universidade do Estado da Amazônia. Nós devemos ter um painel próximo. Enfim, essas coisas estão acontecendo. E o outro reforço que veio, puxado pelo Carlos Nobre, que todo mundo conhece, é um projeto chamado Amazônia 4.0, de instalar laboratórios. Lá, o primeiro laboratório, que já tem um certo recurso mobilizado, que tudo, né, como dizem alguns, né, há 4 elementos da natureza, né, mas na realidade são 5, né, água, terra, fogo, ar e recursos, senão nada acontece, né? Então, o 5º recurso está sendo mobilizado, o laboratório de cupuaçu e cacau, que deve estar fisicamente instalado, no sentido não do Wet Lab, mas a base vai ser um pouquinho aqui no IA, mas bastante no Inova USP. Então, sim. Quer dizer, o tema continua, fazer uma avaliação é importante, vamos em frente. Eu gostaria de provocar os professores a respeito de modelo institucional e o papel do Instituto de Estudos Avançados. Quer dizer, uma ideia, enfim, já ouvi outros colegas comentando sobre a ideia do IA como um conector, como um integrador de pesquisas e atividades de várias unidades. Porém, ao mesmo tempo, pela estrutura institucional, o modelo precisa ser flexível, porque nós não temos docentes alocados especificamente no IAA, também com um período determinado sobre as iniciativas, o que não permite que ela se, vamos dizer, consolide por longo tempo. Então, há um trade-off dessa, vamos dizer, razão de ser, ao mesmo tempo de como se constituir. Eu gostaria de saber se existem modelos institucionais de IA diferentes, que você tem docentes permanentes, quais as vantagens e desvantagens, não só docente, mas a própria estrutura mais como laboratório permanente, coisas do tipo, essa flexibilidade versus um enraizamento mais profundo como modelo de integração, né? O conector, o IA como um conector. Essa é minha reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Olha, deixa... Eu tinha pedido para você não fazer perguntas difíceis, né? Eu achei que essa fosse fácil. Não, não é difícil no sentido de que a gente tem a obrigação de responder, mas é o seguinte, foi adiado por questões evidentes, né, mas nós tínhamos previsto a conferência de diretores da rede UBIAS, a última foi aqui em São Paulo, em 2018, a Bienal, em Marsella daqui a 3 semanas, mas por razões óbvias não será em outubro. Mas, de qualquer forma, nós comemoramos 10 anos da rede, e o trabalho encomendado vai ser um trabalho feito pela doutora Britta Padberg, que é diretora executiva do Instituto de Estudos Avançados, ligado à universidade mais antiga, né, tem 51 anos, em Bielefeld, na Alemanha, o ZIF, Zentrum für Interdisziplinarische Forschung, que é o nome original, e ela fez uma espécie de um sabático com recursos alemães e passou um tempo desses 44 da rede, deve ter visitado efetivamente uns 20, ficado uma semana, e os vários outros ela conhece. Então, ela fez um texto, né, que seria apresentado agora, mas será apresentado adiante, o título é A Diversidade Global dos Institutos Avançados. Por exemplo, só para ilustrar, os institutos avançados das universidades europeias, eles são tipicamente mais blue sky research, ou seja, vêm das curiosidades
e do potencial de você avançar o conhecimento, sempre com alta qualidade, etc., etc., mas a relação com aquilo que a professora Roseli falou, com as necessidades, expectativas, urgências da sociedade, ela não é um tracionador a princípio. Nos institutos de países, vamos dizer assim, América Latina, África está começando, enfim, mas América Latina, para ficar na nossa região, pelo contrário, as questões da sociedade emergentes, elas são um tracionador, são frequentemente elas que motivam. Então, estou fazendo esse preâmbulo para dizer que não tem assim um modelo, mas de forma geral, o que eu percebo é que você tem uma transitoriedade, sim. O que você tem de continuidade, por exemplo, pegando um instituto que eu conheço bem, que eu frequento bastante, que é o de Israel, tem também da primeira geração, lá dos anos 70, é que você tem atividades que são recorrentes. Escolas avançadas num certo tema, para pegar, nós somos parceiros na escola avançada, aqui a primeira que foi, né, que você coordenou, Diplomacia Científica e Diplomacia da Inovação, ou seja, aquilo é repetido anualmente, ou bienalmente, eventualmente, mas por 10, 15, 20 anos. Então, os mentores frequentemente continuam. Os mentores continuam e até vem toda vez, porque já se habituaram, né? Mas os temas e as pessoas alteram. Então, eu acho que é um lugar de transitoriedade mesmo. Então, o desafio é como é que a gente faz dessa transitoriedade algo que tenha uma densidade e continuidade. A pergunta é importante, mas é difícil, viu? Então, muito feliz e importantíssimo que esse debate esteja acontecendo, né? É um prazer saber da consistência e ler o projeto de vocês para o futuro, ainda um futuro de médio percurso, mas é importante imaginarmos esse futuro, né? E fico muito feliz de colegas diretores do IA, o Cordani, o Carlos aqui, prestigiando, e a nossa Regina, né? Marcos, que você bem lembrou como teve essas participações. Então, o IA tem esse caráter de ter a presença, né, ao longo do seu percurso de importantes pensadores, importantes intelectuais, importantes cientistas, que contribuem, seja com suas ideias, mas seja com sua presença e seu trabalho, né? Então, isso é fundamental para essa energia de ser do IA, não é? Eu vou compartilhar com vocês algo que eu levantei na posse do Saldiva com o Ari, que quando eu fui ver o perfil dos ex-diretores, né, do nosso Instituto de Estudos Avançados, todos são provenientes de diferentes áreas. E então eu lembro, né, Carlos Guilherme Mota, historiador, Jacques Markovitch, administrador, Humberto Cordani, geólogo, Alfredo Bose, crítico literário, o Gerhard Malnick, fisiologista, John Steiner, astrofísico, e César Hades, etólogo, né? Eu tenho uma formação de artista, então as artes sempre tiveram presentes, as humanidades sempre tiveram presentes, acho isso importante, mas é o meu próximo comentário e talvez essa pergunta que eu faço. Mas vocês são dois engenheiros. E quando a gente lê o programa, é um programa mais da cultura dos engenheiros, né? Então, eu acho super válido, eu acho interessante essa mudança. Então, é uma dupla que tem uma afinidade, né, cultural, de área, de especificidade. Mas como é que vocês... Eu queria saber, porque eu sempre provoco o Ari. Nós nos conhecemos há muito tempo. A gente faz uma troca. Eu só fui uma vez chefe dele, né? Mas ele já foi várias vezes meu chefe. Então, mas hoje, com o tempo, a gente tem o espaço de respeito, mas também de amizade, de perguntar. E eu sempre lembro o Ari, e essa é uma importante questão dentro dos UBIAs, né? O lugar da arte. E eu diria que o lugar da arte é muito difícil a gente falar de inovação.
A inovação está no universo da universidade, mas a arte também está na universidade. A partir do momento que a arte adentra a universidade, ela traz outros valores, né? Outras relações. Uma das mais importantes para nós é a invenção. O Thomas Kuhn fala da mudança de paradigma, né? Nessa mudança de paradigma está a invenção, não necessariamente apenas a inovação. Como é que essa relação, como é que vocês veem isso nessa dupla de engenheiros? Eu acho que nesse sucesso também do IA de abrigar essas diferentes áreas, né? É bom lembrar sempre que iniciamos com o historiador, com Carlos Guilherme Mota, numa visão bastante interessante e aberta da universidade, né? E isso se manteve ao longo da história. Não que não se manterá, eu não tenho dúvidas que essa participação das artes está no projeto, ela foi mencionada, mas eu queria um pouco ouvir de vocês. Posso começar? E você começa? Vale dizer que inovação é invenção com nota fiscal. Essa foi... Desde que gere 5% de imposto ICMS para a gente poder viver, tá tudo bem, viu? Essa foi uma questão até que a gente discutiu bastante, né? Quando a gente falou assim, nossa, mas será que a gente vai ser visto como uma... Nós temos um médico nesse percurso, então desculpa, Paulo, se ele estiver nos assistindo, a gafe está corrigida. Ele falou. O Malnick também, mas de áreas distintas, né? Mas é interessante isso. Então, essa foi uma coisa que nós conversamos muito a respeito, né, de qual que seria a percepção das pessoas de uma dupla que é da Poli, mas o professor é professor titular da Arte e Ciências Humanas da FEA, né? Mas, de qualquer forma. Mas eu acho que assim, tem algumas características, né, que a gente conversou de quais seriam pontos que a gente considera que são pontos fortes para a gestão, porque o importante é que o IA tenha estudos que sejam valorizados em todas as áreas do conhecimento, e a gente estava identificando quais são as áreas que estão presentes aqui, e acho que assim, no mínimo 2/3, né, das unidades da USP tem algum tipo de presença aqui no IA, e a gente gostaria que todas, inclusive os diversos campi, né, porque não é só São Paulo, como é que a gente fortalece a USP como um todo, e mesmo o estudo que foi feito, né, da universidade, eu participei junto com o professor Ari, com o professor Bevilacqua, né, do que a gente imagina que é ser uma universidade. Mas de colocar alguns aspectos que a gente considera que são importantes. Todos os nomes que você mencionou, quantas mulheres? Então, uma das coisas que a gente achou que seria um ponto forte é a gente trazer uma presença feminina, um olhar diferente, e também, assim, mulheres também podem estar na engenharia, então essas questões a gente precisa... Eu acho que essas questões... Homens também, eu também falo para os meninos, você também pode estar no meu grupo, porque eu tenho uma presença feminina expressiva na Poli. Mas eu acho que essas questões da diversidade, no mais amplo sentido do que significa a palavra diversidade, precisam estar presentes nessa discussão. Então, a gente tem olhares diferentes aqui. Outra coisa que eu acho que caracteriza a carreira da gente por exemplo, eu estou na engenharia e há muitos anos eu sempre busco essa parceria com outras áreas, porque de nada adianta eu ter um computador super rápido, super pequeno, super maravilhoso, se a gente não está conseguindo resolver problemas de saneamento, né? Então, como é que a gente consegue dialogar com as outras áreas para entender quais são os problemas de verdade, porque a gente não tem um monte de colleges. A gente é uma universidade, a gente tem que ser uma universidade, mas a gente tem uma tendência a ser colleges aqui, né? Eu não sou da USP, eu sou da Poli, eu sou da Faculdade de Medicina, eu sou da Faculdade de Direito. Bom, aí não vou mencionar todas elas, me desculpem, né? Mas só para não me estender, eu acho que assim, a gente espírito de universidade, de que os problemas complexos só podem ser resolvidos se nós sentarmos juntos para entender quais são esses problemas em todas as suas dimensões, e também entender que não adianta a gente só discutir quais são os problemas se a gente não for para a ação. Então, por isso que eu acho que, no mundo deste momento, que a gente está com o mundo acelerado, onde a tecnologia está fazendo a diferença na questão econômica dos países e que a gente está perdendo essa corrida, porque a gente quer que todo mundo possa viver bem do planeta, né? Então, as engenharias elas ganham uma força que, se elas estiverem junto com as outras áreas, a gente consegue identificar os problemas e ir em busca rápida das soluções que a gente ainda não tem. Então, por isso que a gente discutiu bastante, a gente achou que a nossa chapa poderia
ter força para a gente levar o IA para um outro patamar, da gente poder estar sendo propositivo, mas mais do que ser propositivo, que é o que o professor falou, tá, mas e os estudos que foram feitos lá? Eles viraram realidade? Eles foram para a prática? Que é a medida de impacto, porque não adianta a gente fazer estudos maravilhosos como vem sendo feitos aqui, se não são colocados em prática. Então, bom, minha defesa eu já fiz. Não, três brevíssimos comentários. Obrigado, Martin. Começando do pessoal para ir para o institucional e depois para o IA propriamente dito. No pessoal, queria só comentar, está registrado, com muito orgulho, eu sou acho que da segunda turma, fiz a Poli, evidentemente, mas eu sou da segunda turma, Poli USP, mas eu sou da segunda turma de um instituto que, na semana que vem, terá sua festa de 50 anos, IME. Eu sou licenciado em matemática. E, por circunstâncias pessoais, profissionais, etc., acabei não realizando o que era meu sonho na época de ser professor de matemática enfim, da rede pública. Na verdade, para ser bem franco, né, o próprio processo eu tive excelentes professores, Scipione de Pierrot Neto, enfim, maravilhoso, mas o próprio processo na época, de se inscrever na rede pública, enfim, eu sei que, dado que havia atrações variadas, não foi o que me levou. Mas, então, tem esse lado. No lado institucional, acho que um desafio de quem é dirigente do Instituto mantendo, evidentemente, a sua maneira de pensar, que é marcada pelo aprendizado que a gente tem, mas dizer que, nesse momento, eu não sou um professor da FEA, ou da medicina, ou do ICB, ou de qualquer outro lugar aqui. Eu sou dirigente do Instituto de Avançados da Universidade de São Paulo. Acho que esse é um desafio da gente desencarnar, por assim dizer, a nossa relação específica e tentar olhar a universidade. Por isso, quando a gente fez esse programa aqui, essas pequenas páginas, a gente procurou, na apresentação, chamar a atenção, vamos dizer assim, até por questões competitivas, né, vamos dizer assim, poderíamos ter outros colegas que estavam interessados, mas chamar a atenção, da maneira que foi colocado, que o que é importante é olhar o conjunto. Nós estamos aqui para olhar o conjunto, independente de onde vem. Não é que nós esquecemos de onde nós viemos, porque isso está dentro de nós, mas esse é o desafio. Talvez nem todos tenhamos sempre o sucesso desejado, mas toda manhã acordo, né, pensando, eu dou aula na Poli, dou aula na FEA. Então, como aula de graduação, pós-graduação, eu sou professor de lá, continuo lá. Mas como dirigente da universidade, eu estou na Universidade de São Paulo, não estou em lugar nenhum. Ou em todos, que é melhor ainda. E, finalmente, na questão da arte, que foi a tua motivação, e você é muito sempre sagaz, né, já está fincando a bandeira, né, não esquece da arte. Não, só dizer que foi uma coisa maravilhosa, né? A cátedra que você é o coordenador, teve como catedráticos nesse ano que passou, a Liliana também está aí, que ajudou bastante, pela primeira vez uma cátedra bicéfala, né? Ou seja, com o encontro entre arte e ciência. Isso gerou também uma inovação, que é um curso de pós-graduação aberto à universidade como um todo, com código PRPG, número, etc., com participantes dos vários programas de pós-graduação da universidade, então, e com uma memória, né? Todos estão gravados, haverá uma publicação, etc., etc., parceria de Itaú Cultural, a gente fica muito contente, e que você também é o curador de uma primeira exposição que nós vamos fazer, né, junto com o Instituto da Alemanha, com a Sandra, se a Suíça estiver voando, né, no começo de abril, voando para cá, ela puder embarcar, senão a gente remarca, evidentemente, mas tem que deixar esse espaço aberto, sim. No TSIF, a gente sempre está olhando quais são as experiências boas, né? Eles têm já uma certa tradição de Artists in Residence, né? Aqui nós também temos o Centro de Inteligência Artificial, né, que é o projeto USP, um consórcio liderado pela USP com o FAPESP e IBM. Então, tem um espaço também para um artista, né? E que a gente já tem conversado, e a gente está envolvido no projeto por conta da terceira perna, né, que é inteligência artificial para prosperidade compartilhada.
Então, a arte vai estar presente, sim, não fique... Só complementar uma outra coisa. Eu relutei muito, mas finalmente no semestre passado eu ministrei uma disciplina de pós no Interunidades de Estética e História da Arte, que a professora Elza Zemberg, como a gente trabalha há muitos anos com computação gráfica, processamento de imagens, ela falou assim, mas são meios novos de produção da arte. Então, a gente deu uma disciplina conjunta que é de produção e percepção da arte. Então, eu entrei com a parte tecnológica dos novos meios de produção, e juntas a gente trabalhou essa questão, né, da questão da produção e a percepção da arte. E nos nossos cursos de graduação, a gente tem algumas disciplinas novas, onde a gente só permite que metade dos alunos da graduação sejam da Poli, e a outra metade tem que ser de outras áreas, e a gente tem incentivado muito que venham alunos com perfil mais de design e outras áreas, né, por quê? Você não consegue desenvolver coisas para as pessoas se você não tiver a componente muito forte, né, dos diversos olhares da arte. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, né, estudando, pesquisando, e acho que aqui é um terreno fértil para a gente poder fazer isso com mais intensidade, não assim disciplinas isoladas, como às vezes aventuras de alguns professores que querem fazer mudança. Aqui a gente pode ter a consistência com isso em profundidade. Estava preocupado em ver a terceira perna para levantar, porque eu não me lembro como é que se levanta tendo tal. Bom, parece o Saldivo, né, que gosta de fazer uma brincadeira sempre, e é uma maneira boa de dizer que este Instituto de Estudos Avançados é um lugar que deve abrigar o sorriso também, o senso de humor, porque os tempos andam difíceis. E há que considerar que o Instituto tem um papel, tem uma importância no quadro geral da USP, sem dúvida, mas também em termos nacionais. Eu acho que aí está o Richard Morse, não, o Richard Morse não, já vou falar dele. Quero cumprimentar, então, os meus colegas que aí estão e que toparam essa parada. Quero dizer que foi um grande desafio de vida. A melhor coisa que pode ter acontecido para este aprendiz de historiador é ter sido diretor, mas com uma equipe fantástica. Estou lembrando aqui do Carvalheiro, estava matando saudades, né? e momentos fortes, e estava lembrando também daquelas conferências do mês que eram até bombásticas algumas. Não no sentido das bombas que seriam necessárias, talvez, para demolir alguns alicerces aí de formas de pensamento equivocadas. Mas eu estou lembrando que aqui é um momento muito bom para reencontrar colegas, por isso também eu desapareci um tempo do Instituto de Estudos Avançados, até por razões pessoais e de saúde, mas eu voltei para a posse do professor Plonsky e do Saldiva, e eu ouvi a melhor exposição sobre o que é um Instituto de Estudos Avançados. E nós pelejamos com esses temas o tempo todo, né? E o professor Ari Plonsky fez um balanço de o que é um Instituto de Estudos Avançados, passeando pelos vários institutos, e foi uma coisa que eu falei, puxa, que importante que é o negócio mesmo, não é? Era tudo... Eu fiz não, fomos 40, e cada vez que falar de Carlos Guilherme Mota, pode falar de Rocha Barros, pode falar de um bando de gente que, olha, são 40. Sem dizer que eu vou confessar um segredo, bom, estamos aqui com dois ex-diretores brilhantes também, querido, o Grossman, Martim, e o Cordani, que é um homem que entende de coisa pedra, firme, rocha, não é? E Rocha Barros, por exemplo. Bom, para dizer que o Instituto teve algumas coisas. E algumas... Não, tranquila. Essa expressão que se usava, né? Quando ele ficava emputecido, deu um brocha dele. É verdade, eu tinha esquecido. Bom, mas para dizer o seguinte, que é algo que precisa ser dito. O Instituto
por que ele deu certo? Eu acho que é algo que deu certo. Num país que é raro alguma coisa, uma iniciativa e tal, dar certo. Claro, deu certo porque também tinha um reitor, o Goldenberg, que o Plonsky mencionou muito corretamente, mas eu devo dizer também que ele cobrava muito. Cobrava muito. Foi um privilégio ter sido indicado pelo Goldenberg e, mais do que isso, de sofrer as cobranças dele. Foi difícil. Ele chegou para a revista Estudos Avançados, ele chegou a dizer, bom, tem que sair essa revista, tem que sair. E saiu uma revista magrinha, porém com Michel Vovel, estamos fazendo os 200 anos da Revolução Francesa, e Raimundo Fauro, ou Faoro, segundo alguns, mas ele é Fauro. De fato, era... E ele fez uma aposta comigo, raríssima na vida do Goldenberg, e mais rara ainda na minha vida. Está valendo uma garrafa de uísque. Até agosto vocês têm que botar a revista na rua. Falei, bom, ele teve que pagar. Pagou. Eu hesitei, eu falei, esse negócio não vai dar certo aqui. Mas, de toda forma, tem isso. Mas tem algo que foi muito importante, além do conselho diretor, transmultidisciplinar, foi importante, de fato, foi uma criação de um Senado invisível. É bom, é importante isso, porque é uma invenção de quem mais? O José Bonifácio de Andrade e Silva. Além daquele dos maiores da monarquia, isso aqui, ele criou um Senado invisível, com esse nome. E o Instituto funcionou muito à base do Senado invisível. Um colega que estava chega, tem uma ideia sensacional ou não sensacional, mas para ser testada, e havia um mecanismo genérico de consultas para saber qual seria a linha geral do Instituto, para que lado que nós vamos, e é a questão que nós fazemos a cada vez que temos uma mudança de diretoria. O sucesso também está nos diretores escolhidos todos. Eu saí da Faculdade de Filosofia, né? Ninguém é perfeito, eu não sou da Poli, não sou da Geologia, etc. E a faculdade é uma briga o tempo todo fantástica. Tá? E a Valéria, que é outra, é uma jacobina, assim, não é? Também jacobina, não era girondina, jacobina, e talvez sans-culotte mesmo. Viu? Bom, para dizer que nós fomos somando as nossas energias, e quando estava um pouquinho fora da ordem, tinha um retificador. Rocha Barros, por exemplo. A minha gestão não existiria sem Rocha Barros e sem o Gerhard Maunig. Era um vice, os problemas complicados, quem resolvia, aí eu passava a coordenação para ele, e ele fazia com aquela elegância, uma elegância tremenda do Gerhard. E o Rocha Barros para confrontos um pouco mais rochosos, de fato. Né? Bom, então a sugestão que... Agora, tem uma coisa que talvez pudesse comentar. Tivemos situações até difíceis em algum momento. Por exemplo, a conferência do mês que nós convidamos o professor Florestan Fernandes. Foi na sala do Conselho Universitário, porque o Instituto tinha o privilégio de fazer as conferências do mês na sala do Instituto. E aí o Florestan, naturalmente, com aquele estilo sans-culotte dele, não é a jacobina. O jacobino é um burguês, pequeno burguês, não, ele é um sans-culotte de lascar. Né? Bom, era. E ele pergunta, ele está falando lá e de repente eu queria agradecer, mas eu tenho uma pergunta preliminar a fazer. O Instituto de Estudos Avançados é avançado em quê? Quer dizer, é uma pergunta difícil. Eu estava coordenando os trabalhos, estava o professor Antônio Cândido, tinha vários colegas, figuras
fantásticas, eu pude responder, bom, o Instituto dos Avançados serve, por exemplo, para o senhor estar na sala do Conselho Universitário, sala que o senhor está pisando pela primeira vez, porque até então Florestan não estava no Instituto, não estava no Conselho, nunca esteve em Conselho. Então, essa é uma coisa. A outra observação que eu gostaria de fazer, já estou me alongando demais, eu acho que há algo, talvez, a ser pensado e discutido pelo Conselho Diretor, né, e também pelo Senado Invisível, e que é sair do timing dos executivos, da avaliação, a inovação a todo preço, mas não sei o quê, isso me deixa aflito, né? Porque fica assim uma questão, a questão da ponta, vanguarda, institutos avançados, está avançado, está avançando, não está avançando. E, sobretudo, se nós pensamos na área das ciências humanas, das humanidades, melhor dizendo. Ciências humanas até já está, não é bem o termo. Sair do timing dos executivos apressados, do taylorismo, do currículo Lattes. A grande coisa desse instituto que não adianta pôr no Lattes. Que Lattes? O clima aqui é mais de Anísio Teixeira, do já citado Florestan Fernandes, do Antônio Cândido, e aí por diante. Não é? Então, sair do timing e entrar no andamento, que é uma belíssima palavra italiana, para que nós... Eu acho que a atitude revolucionária de uma certa época é fazer revolução, é agitar, acelerar. A outra atitude que pode ser revolucionária é nós sairmos do timing e entrar no andamento. Parar para pensar, refletir. Num debate recente, eu tive que perguntar para um conjunto de colegas, que horas vocês param para escrever? Até aí tudo bem. Que horas vocês param para pensar? Antes para pensar, depois para escrever. E a terceira pergunta era assim, teve sucesso até. Que horas vocês param para namorar? Quer dizer, nós passamos a executivos universitários e sofridos, irritados, cansados e preocupados com Lattes. Com isso. Eu tenho Lattes, agora já tem outras coisas. Né? Me disseram há 30 anos mais. Não, agora só façam um currículo bem feito da FAPESP, que esse currículo vitae da FAPESP vai ser a referência de todos os outros, não vai ter que ficar se aborrecendo com tanta burocracia. Mentira! Vieram várias outras possibilidades. A máquina, o estamento burocrático sabe inventar chateações para nos tirar da reflexão. E tal. Então, eu acho que o papel do Instituto é também esse. Devo dizer que o Instituto viveu um outro momento, vários momentos fantásticos. Um deles foi quando veio Richard Morse. Richard Morse é apenas o historiador que fez a principal história da cidade de São Paulo, formação histórica de São Paulo. O Morse, que é uma espécie de old dirty man, uma coisa assim, mas é uma fantástica figura. Quem conheceu sabe do que eu estou falando. O Richard, numa outra conferência do mês, ele comentou assim, bom, estou muito contente de estar aqui no Instituto de Estudos Atrasados, e etc, etc. Ficou um clima horroroso da sala do Conselho Universitário. E foi essa história que... Aí todos olharam, qual vai ser a minha resposta, e diz outro, Antônio Cândido, etc. Ele tem uma teoria do atraso. É do atraso, mais possivelmente do que em Princeton, em outros centros avançados, né, que pode sair uma mensagem para o século XXI. Nós estávamos então no século XX. Bom, eu queria terminar. Tem muita coisa mais a falar, mas eu acho que
o mais importante, queridos colegas que estão já praticamente eleitos, suponho, não é? E sempre pode haver surpresas no Instituto, mas, de toda forma, só para dar um pouco de emoção, para dizer que esse é um momento muito importante para todos nós e uma hipótese de vida, uma hipótese de trabalho. Não posso deixar de comentar que a nave, a aeronave, o que seja, vai muito bem, mas tem uma razão que explica isso. É o staff. É uma equipe absolutamente maravilhosa, brilhante e que dá referência para todas a universidade, mas dá para essa sociedade. Nós discutíamos muito a sociedade civil aqui. Depois uma nova sociedade civil está sendo criada. O Instituto tem que... Eu estou perguntando, cadê a nova sociedade civil? Cadê a velha? A velha eu já sei onde está. Né? Mas cadê a nova sociedade civil? Eu acho que nós temos ainda uma missão. Essa palavra é um pouco pesada, mas é uma missão de fornecer instrumentos e para um diagnóstico que algo andou não dando muito certo aí. Tá bom? Então, muito obrigado. Desculpe, prolonguei um pouco demais, mas teria mais coisas para falar. Muito obrigado. Professor Gênesis, posso falar só 2 pitaquinhos rapidinhos? Claro. Só para a gente organizar, nós temos 4 inscrições, né, mais 4 pessoas inscritas. Então, eu vou passar a palavra para eles e a gente volta para as perguntas. Isso. Não, rapidamente. Não, obrigado, professor Carlos Guilherme Mota. A gente sempre tem você como inspiração. Não, verdade. Pela realização, pela forma candente e clara com que você coloca as coisas e pela perspicácia, agudeza naquilo que você fala. Mas eu queria só fazer 2 comentários, pegando carona no que você disse. Primeiro, nós somos muito abençoados nesse período que eu estava como conselheiro, mas principalmente como vice-diretor, e a Roseli acho que já começou a sentir os eflúvios, né, de que nós temos, como direção, nós temos um staff que é realmente incrível, acima de qualquer elogio possível, e eles sabem disso, elas sabem disso, e o que a gente faz aqui, nem Deus acredita, para usar uma expressão popular. Segundo, que a gente tem um conselho deliberativo também extremamente presente, eu agradeço os 2 que estão aqui, a professora Valéria e o professor Sérgio, e finalmente a gente tem um veículo que você também teve a gentileza de lembrar, importante, que é a revista Estudos Avançados. Essa revista ela tem hoje uma repercussão enorme, um potencial ainda maior. Nós estamos retomando o que parou por circunstâncias burocráticas aí de contratação, a versão em inglês também, talvez espanhol, se a gente conseguir avançar, junto com o Citrate, dando trabalho para a moçada lá da FEFELESH, né, das línguas. Então, a gente deve fazer esse reconhecimento. E com relação ao andamento, espaço pensante, etc., acho que a gente tem uma pequena contribuição aqui para a Universidade de São Paulo, que são os sabáticos, onde o sabático para um ano, né, o professor Flávio está aqui, ex-diretor do IME, né, então, depois do estresse, né, foi o spa dele, né, foi um spabático, né, então, que ele teve a possibilidade de ficar aqui um ano, né, convivendo, interagindo, pensando e fazendo uma produção que, na verdade, era mais voltada à álgebra, se eu me lembro, né? História da álgebra, né? E que depois descobri que o professor Flávio tem uma verve literária outra que já teve, acho que 2 ou 3 livros que você convidou para o lançamento, né? Mas aí é um departamento importante, né? Que é a arte e matemática. Professor René Mendes. Boa tarde, René Mendes. Estou há pouco tempo aqui no IA, num grupo de estudo e num projeto ligado ao mundo do trabalho, ao futuro do trabalho, às novas morfologias do trabalho e o seu impacto sobre a vida e a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Minha origem profissional é a área médica, de saúde pública, saúde coletiva, colega e amigo professor Carvalheiro e de outros. A minha pergunta tem a ver justamente com a letra A da abertura. Já foi tocado pelo professor Carlos Guilherme da Mota e outros. Eu pergunto
sobre a abertura, mais porosidade em relação ao que eu chamaria de diálogos com a sociedade, mas diálogos com os movimentos sociais. Particularmente esse tema, que é um dos temas talvez mais críticos na atualidade, não só do ponto de vista também das tecnologias, mas quanto que as tecnologias eventualmente estão atingindo negativamente o mundo do trabalho, e principalmente os trabalhadores, e justamente nessa mudança do futuro do trabalho para as reflexões em relação ao futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras. A minha pergunta tem a ver com a participação social, a participação dos movimentos sociais, dos sindicatos, do DIESE, do DIESAT, da CUT e de outras centrais, que eu, assim, informalmente venho fazendo essa ponte em relação a esse projeto, mas eu gostaria de saber se esta abertura e essa participação, o diálogo, está mais incentivada, é bem-vinda, e eu diria que ela é necessária para que a universidade também possa trazer respostas concretas ou fazer propostas propositivas em políticas públicas. No caso, eu estou falando de geração de emprego, estou falando em condições de vida e trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, para além das tecnologias, no sentido hard, mas no sentido social e no sentido político. Muito obrigado. Não, agradeço a colocação, resposta bem objetiva. Por circunstâncias, eu fui durante muitos anos colega de conselho lá no CGE do Clemente Gans Lúcio, que foi o diretor do DIESE por 16 anos. Então, eu estou numa redinha, fica recebendo mensagens, ele faz bastante documentos de estudo, mas, em resumo, explicando, né, ele se desligou do DIESE depois de 16 anos, acho que 15 ou 16 anos de trabalho, agora, faz um mês, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: deixa passar o processo eleitoral, porque, como disse o professor Carlos Guilherme Mota, historiador que tem a noção do tempo, né, tudo pode acontecer, né? Então, mas terminado o processo, certamente um dos primeiros convites vai ser ao Clemente para ver se ele tem interesse em se juntar a nós. Adicionalmente, nós temos uma missão dada pelo Conselho Deliberativo do Instituto, mais especificamente pelo professor Celso Laffer, que integra o Conselho, que é tratar desse assunto com uma sugestão de nome que ele inclusive deu e que a gente recebeu maravilhosamente bem, que eu já fiz uma pré-consulta, mas, de novo, também estamos esperando só a operacionalização. O professor José Pastore. Ele já concordou em participar, não é movimento sindical, mas ele tem uma visão interessante também do tema, colega do professor Zé Eli, no Departamento de Economia presente. E, finalmente, na questão da porosidade, que foi o começo da sua frase, na verdade, o Martin que precisaria responder, mas a cátedra Olavo Setúbal, no ano anterior, 2018, teve como catedrática uma professora da Federal do Rio e ativista social, Eliane Souza Silva, e que está fazendo, e que continuou como professora visitante, com apoio da reitoria, pró-reitoria de pesquisa, etc., vice-reitoria, e que faz um trabalho voltado à porosidade da Universidade de São Paulo com as comunidades periféricas. Em particular, trabalhando com Jardim Queralux, com São Remo, enfim, e com o próprio conceito. Daí surgiu um grupo de estudo-pesquisa, N-Periferias, grupo de pesquisa, N-Periferias, né, que o professor Martin lidera e pode explicar melhor. Então, a porosidade, ela vamos dizer assim, no sentido mais amplo do termo mesmo, né? Quer dizer, são as porosidades com vários recortes que você possa ter. Mas obrigado pela questão. Professora Regina. Deixa eu só complementar um pouquinho. Como a gente é da área de tecnologia, por exemplo, de eletrônica, para a gente interessa muito aprofundar essas discussões, porque às vezes as pessoas falam uberização, né, de todos, mas, por outro lado, a gente também tem que ver como é que está sendo a evolução das tecnologias, porque a gente tem modelos que estão permitindo que, ao invés de a gente ter algum produto, a gente tem aquilo que a gente... Por exemplo, ao invés de eu ter o filtro, eu quero a água. Ao invés de eu ter o ar-condicionado e ter que consertar, eu quero o ar com qualidade. Então, acho que essas coisas todas a gente precisa estar discutindo o quanto que isso tem implicações, né, na forma, porque os modelos têm que mudar, né? O foco na saúde, por exemplo, ao invés de eu cobrar porque eu estou dando um serviço de saúde... porque alguém ficou doente, como é que eu atuo em outras áreas, com as tecnologias que a gente tem hoje.
né? Às vezes eu falo até para os nossos alunos, porque assim, não adianta você ter foco na tecnologia, produzir alguma coisa que alguém vai usar, se você não sabe realmente o que você precisa mudar ali naquele tipo de ambiente, quem são todos os atores envolvidos, quem você está prejudicando, quem que você está tentando beneficiar. Então, parece que eu acho que as discussões que estão aqui, elas são muito importantes para que elas possam ser levadas para as novas gerações que a gente está formando na graduação, porque eles são profissionais que vão estar vivendo num mundo muito diferente. A humanização em primeiro lugar. Obrigada, Roseli. Professora Regina Marcuzzi. Bom, a primeira coisa, é um grande prazer ter dois amigos. Um amigo de vida que eu conheço há muitos anos e uma amiga de USP que eu conheço desde o início da FEBRASE, da qual eu sou realmente uma grande entusiasta, e Roseli sabe e Ari sabe. Eu acho que, na realidade, é uma dupla estranha de politécnicos, meu Deus, e que tem tudo para dar certo. E tem tudo para dar certo. Por quê? Porque também pensa com a cabeça aberta. Mas eu hoje fiquei um pouco incomodada, é só por isso que eu vou falar. Eu sempre fico, eu sempre falo, então é por isso que eu vou falar. Eu estou escutando aqui a palavra inovação ligada a dinheiro. Então, imaginando que alguém vai fazer lucro da inovação, que aqui o professor Cavalheiro, de quem eu sou muito amigo, liga isso à nota fiscal. Ah, ele tem que dar dinheiro, sim. Eu estou ouvindo a professora Roseli dizendo inovação no sentido de eu precisar fazer alguma coisa útil. E eu vejo, quando nós montamos a primeira escola, que foi a Escola do Tempo, na realidade o professor Martin não me conhecia, ele teve uma indicação do professor Hernan Chaimovic para me convidar para trabalhar junto com ele, que foi um grande prazer. A ideia era trabalhar no sentido de inovação em todos os lados. E eu queria só deixar aqui uma coisa que eu acho que o IA precisa resgatar. Quer dizer, se eu for pensar nos dias de hoje, dia que bolsa cai, dia que nós estamos no meio, Ari, sem falar os termos, Ari é ótimo nisso. Ele deu para nós o recado, por que não está acontecendo isso, não se voa para cá, não se voa para lá. Então, nós estamos olhando uma crise. Eu vou fechar os olhos e dizer, eu vou olhar a crise de 29. 1929, acho que eu não preciso dizer para ninguém que está aqui que crise foi nos Estados Unidos. Ok, eu vou falar de uma companhia que se tornou as do volante no século XX e continua igual no século XXI. É a DuPont. E eu vou falar de um produto que se tornou um produto que hoje a gente pode até estar abominando hoje, mas nós usamos por 100 anos. É o nylon, que depois deu origem ao plástico e que agora está sendo transformado. Por que eu vou falar disso hoje? Porque em 1929, 2 dias depois que aconteceu o crack de 29, a DuPont tinha uma quantidade de dinheiro muito importante para aplicar e não sabia aonde. O seu presidente era amigo íntimo de um sujeito que era muito depressivo, que era professor da Universidade de Illinois. Infelizmente, ele acabou se suicidando muitos anos depois. O nome dele era Walter Carothers. E esse sujeito era um químico que trabalhava num fundo de quintal ou no fundo da universidade, estudando um negócio chamado polímero. E ele chamava isso de neoprene, porque aí ele deu o nome... O que ele fez? A DuPont investiu todo o dinheiro que tinha nesse sujeito para comprar equipamentos e contratar jovens da universidade, químicos, para trabalharem com ele. Bom, anos depois saiu o nylon e o resto da história conta, eu não preciso falar. Eu acho que está faltando, de novo, no nosso discurso IEA, a ciência disruptiva. Não é que o IEA vai fazer isso, mas o Brasil tem muita ciência disruptiva. Um país que, em 24 horas, tem um hospital particular habilitado a usar um PCR para usar um clone, não é porque o hospital particular é rico ou pobre, é porque nós temos ciência para isso, é porque aquele hospital particular tem um instituto de estudos dentro dele e tem uma escola de medicina dentro dele. E isso foi validado pelo nosso Adolfo Lutz, que já estava completamente capacitado a validar, mas ainda, em 24 horas, a gente clona o gene completo do coronavírus. Então, na realidade, eu posso dizer fácil, não é tão difícil, vocês vão dizer, mas o feito é tão grande que a Itália ainda não clonou. Então, eu acho que a gente tem que dizer, nós precisamos de ciência sim,
nós precisamos de ciência de excelência, sim, mas nós precisamos mais do que inovação. O IEA não precisa fazer ciência disruptiva, claro que não, mas ele precisa fazer o discurso dessa ciência que está faltando no nosso meio. Desculpa, Ari, eu acho que realmente nós conversamos muito dela entre nós três, eu sei disso, eu trabalho com vocês, mas eu não escutei no programa. Quando eu li o programa, eu fiquei, cadê? Como é que vai avançar isso se é só usando as coisas que já tem? Não vai ter avanço. A gente só avança se cria coisas que hoje a gente não conhece. E esse discurso tem que ser construído por alguém que não é cientista. Cientista não sabe construir discurso, tem que ser construído por filósofos, por historiadores, por artistas, como foi em outros países que acabaram usando isso como arma realmente muito importante. Então, eu acho que o Instituto IEA tem essa importância também, não do aqui e agora, não é que eu não quero que não solucione, não do solucionar problemas sociais ou ser um mentor de políticas públicas, isso é importante, mas eu acho que muitos outros lugares podem fazer isso, apenas o IEA, o Instituto de Estudos Avançados, uma universidade que nem a Universidade de São Paulo, tem a oportunidade, a capacidade de criar novas linguagens que permitam um avanço além do nosso tempo. Então, era isso que eu queria que vocês comentassem um pouco e falar, porque nós precisamos dar esse salto, entendeu? Então, acho que a questão da ciência básica, para a gente, ela é absolutamente fundamental. Eu acho que talvez faltou enfatizá-la no texto, porque a ideia do IEA é a gente conseguir conectar. Né? Porque os laboratórios de pesquisa, pelo menos, eu sou aprendiz, gente, eu estou acabando de entrar aqui, mas a percepção que eu tenho de não estar dentro do IEA, né, de estar vindo, não é que a gente vai ter laboratórios avançados dentro do IEA, mas o IEA é o lugar onde a gente faz essa articulação. Então, acho que talvez isso, num texto tão curto, faltou colocar. Né? Não, acho que o recado está dado, a mensagem que eu entendi. Bom, primeiro, é uma alegria que a gente tem pessoas da área de ciência aqui, né? Você mesma, o professor Luiz Carlos, o Marcos Buquiride, para mencionar que são ativos da universidade, mas eu entendi que você chama atenção para o discurso da ciência. Para o discurso da ciência. Uma parceria que a gente, vamos dizer assim, está namorando e vai avançar, eu sei que é um foco muito específico, namorando, pegando a expressão carinhosa que o professor Carlos Guilherme Mota falou, que eu gosto também, é com o Instituto Questão de Ciência. É uma embocadura, não é aquilo que você está falando, mas, de qualquer maneira, eu digo, temos que modelar esse discurso, e então acho que a gente precisa conversar. O tal do Senado, pegando de novo, né? Então precisamos juntar uma Câmara no Senado, uma Câmara de Ciência, né, para usar a expressão, e pensar o que fazer. Eu não tenho uma resposta, mas está registrado. Professora Ivone Mascarenhas. Muito obrigada por me dar a palavra. Eu vou chover no molhado, provavelmente, mas eu sempre falo a mesma coisa, porque sinto muito que nós, no Brasil e em todos os países subdesenvolvidos, especialmente os países que realmente são dependentes dos países avançados, que nós temos um problema seríssimo, que é o problema da educação. Por muito que se faça, por muito que o Ministério da Educação tenha lá os seus departamentos centrais lá que vão nos dizer como temos que fazer educação, a Secretaria de Educação de cada estado faz a mesma coisa, acontece que a formação dos professores é muito problemática. Então, pensar sobre como melhorar a educação no país, porque muitos problemas, os problemas nacionais são multifacetados, eles não dependem de uma coisa só. Problema da saúde, problema de segurança, todos eles, esses que a gente sente mais diretamente. Mas eu ainda acredito que o básico mesmo é a educação. Então, eu tenho, depois da minha aposentadoria, eu não abandonei propriamente a minha carreira científica, mas dentro da cristalografia, da física de estado sólido, essa coisa que me interessa muito até hoje, e da onde saem coisas maravilhosas.
Eu diria, por exemplo, a coisa maravilhosa que é uma bateria recarregável, né? Que é uma coisa extraordinariamente importante, embora muita gente nem perceba. Usa isso no seu celular, tudo, e nem percebe o que é que isso significa. Mas, para mim, o problema realmente é a da educação. E eu tenho muita pena de não ter começado a pensar nisso há 40 anos atrás. E comecei a pensar quando comecei a me dedicar, não que eu não pensasse, a me dedicar a tentar fazer alguma coisa quando caí na compulsória, na expulsória, como dizia o professor Sala, que foi diretor aqui do IA também, se não me engano. E, com isso, eu participo de um grupo de educação aqui dentro do IA, e lá em São Carlos, onde eu trabalho, no campus de São Carlos, procuro manter viva uma atividade. Inclusive, uma coisa interessante que aconteceu lá em São Carlos recentemente foi que todos os vários grupos de pesquisa que têm projetos temáticos resolveram se associar para poder fazer em conjunto uma contribuição para melhorar o ensino básico. Então, eu acho isso, e o tema que foi escolhido, qual é a disciplina? Matemática. E nós temos lá gente muito boa no ICMC, inclusive aqui está dirigindo agora a professora Kalinka, e gente também na UFSCar, porque os institutos que têm projetos temáticos não são só da USP. E como nós temos lá outra universidade, que é a UFSCar, aliás, quem puxou esse assunto foi o professor Zanotto, que não sei se é conhecido de vocês aqui, mas é uma pessoa muito criativa, uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu me botei à disposição também, e aqui desde o IA, desde o início, participo do grupo de educação. E uma das coisas que eu penso que resolver o problema de educação em cada sala de aula vai ser muito difícil. Então, nós teríamos que usar coisas mais modernas, inclusive métodos de educação paradidáticos, estimular museus de ciências, estimular museus de arte, estimular essas coisas que acabam indo para a população como um todo. As escolas podem estimular os seus alunos e os alunos podem estimular até as famílias. Então, no momento, eu estou focando nisso. E eu gostaria muito de contar com mais gente que queira botar força nisso. Muito obrigada. Aqui no IA. Eu quero entrar nesse grupo do IA. Fico muito feliz. A sua energia nos inspira. Professor Humberto Cordani. Olha, estou muito alegre, estou muito satisfeito em ver o Ari e a Roseli, os engenheiros. Um deles é um pouco administrador, um pouco economista, gosta de recursos, né? Vai precisar de recursos. Provavelmente eu vou ter que repetir algumas coisas, mas muito rapidamente. Eu gostei muito do que a Regina disse, ciência para a ciência. Quer dizer, obviamente ela vai ser útil também, mas a ciência básica é importante. O caso Guilherme lembrou o tempo dos diretores anteriores, que o Martin falou muito bem. Não há repetições na direção. E agora nós temos, então, a engenharia, a tecnologia e coisas desse tipo. É a primeira vez em mais de 30 anos. Isso é muito bacana. E quando a gente está na direção, vocês vão sentir isso com a equipe que tem e com as pessoas que vocês trazem para o Instituto, você se enriquece muito. Eu vim de uma ciência dura, rochas, né? Falaram em rochas, né? Ciência dura. E eu vim porque eu tinha sido diretor de geociências logo antes do IA e tinha participado do IA como coordenador da parte ambiental na gestão do Jacques. A gestão do Jacques foi uma gestão extraordinária para o IA. E eu ajudei nessa parte do ambiente. E eu tinha estado nisso no ICSO, e também na União Internacional de Ciências Geológicas, que fui o presidente durante 5 anos, e numa fase muito especial, em que
a questão ambiental estava se desenvolvendo. Vocês devem lembrar do livro O Nosso Futuro Comum. Nosso Futuro Comum é dessa época, a época do ICSO, o programa YGBP, não é? Que a Regina deve se lembrar, né? Essa parte toda. E quando fui presidente da UGS, eu introduzi o ambiente, que a União era bom, acadêmica, talvez um pouco profissional, mas eu acabei entrando nessa parte e agora é uma coisa muito desenvolvida. Quer dizer, a UGS, enfim, as ciências geológicas, trazem um ambiente dentro de si e querem acabar com os problemas, quer dizer, problemas que eu vou comentar daqui a pouco. Nessa parte, eu me enriqueci muito do que o Carlos Guilherme falou nas humanidades. Foi impressionante a minha ida e poder ajudar nesse aspecto de humanidades. A minha parte, eu desenvolvi uma certa parte de ciências geológicas voltadas para coisas úteis, como áreas de risco e coisas desse tipo. Trabalhei com a turma do IPT, trabalhei com outras, enfim, entidades externas, políticas públicas, coisas desse tipo, nessa parte. E eu acho que a minha gestão contribuiu para esse aspecto, né? a parte mais de ambiente. Nessa época, Goldenberg era secretário do meio ambiente no governo federal. Ele me pediu que eu organizasse um evento importante, centenas de pessoas aqui, para discutir uma das reuniões do IPCC, da qual ele fazia parte. E nós fizemos isso. Isso foi um pouquinho antes da minha presidência do IEA. E essa coisa é uma evolução fantástica. Quer dizer, se tem gente que não acredita no aquecimento global, como tem presidentes por aí que se recusam, né, de acreditar nessa coisa, é um absurdo. Eu estou falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás, o mundo tinha 5 bilhões de pessoas. Estou falando de 1990, por aí. E agora, cresceu 50% em 30 anos. Quer dizer, onde nós vamos parar? Quer dizer, como é que acontece? O mundo, o planeta é pequeno. Não dá para aumentar, crescer indefinidamente. É simplesmente inviável. Nós estamos explorando tudo o que o mundo tem e não vai sobrar nada para meus filhos, meus netos e os descendentes. Né? 30 anos atrás, eu acho que todos vocês já deveriam ter nascido 30 anos atrás, e vocês se lembram daquela época. Era uma vida, eu diria, mais tranquila. Né? Hoje em dia, nós estamos sobrecarregados por muitos aspectos. Eu não quero falar da tecnologia, do WhatsApp, nada disso. Mas, na época, era uma vida muito mais tranquila. Eu me lembro da minha gestão, eu lembro da Sandra, da Cláudia, do pessoal com quem vocês vão trabalhar. É um pessoal fantástico. Vocês vão ter um apoio muito bom no Instituto. E eu acho que isso vai ser uma parte importante. Com relação ao ambiente, obviamente vocês vão trabalhar com isso, sem dúvida. O Carvalheiro já mencionou o ASIS, mencionou o projeto Radan, que foram do meu tempo, quer dizer, nessa parte. E vocês vão ter o problema da Amazônia. A Amazônia, olha, provavelmente é a região mais importante do mundo, certamente como biodiversidade, mas por outros aspectos também. Inclusive, a nossa vidraça perante o mundo. Não é só o Brasil, porque tem a Venezuela, tem a Colômbia, tem a Bolívia, enfim, a Amazônia é muito grande. E ela está sendo comprometida. Nós temos aí um agronegócio fantástico e a fronteira agrícola está invadindo a Amazônia. Eu vi na Folha hoje que primeira página, né, o Chico Mendes e companhia vão para a pecuária, é isso? Vão desmatar para criar gado na Amazônia? Então, será verdade? Será que isso vai acontecer? No meu campo,
em que a mineração, quando ela é organizada, explorada, ela praticamente não precisa de espaço. Ela é substituída na Amazônia por centenas de milhares de garimpeiros. Garimpeiros, essa é uma coisa que realmente está devastando a Amazônia de uma maneira incrível. É mercúrio nos rios, argila não sei onde, enfim, coisas desse tipo. E se o IEA puder entrar nesse aspecto, de uma maneira, inclusive, digamos, educacional, mostrar a essas pessoas que fazem as políticas públicas que a coisa não pode ser desse jeito, eu agradeceria. E eu realmente dou os parabéns a vocês. Eu espero uma grande gestão de engenharia tecnológica, etc., mas vão avançando porque tem muita gente querendo ajudar. Obrigada, professor. Tem uma última questão. Professor Júlio, da Unifesp. Boa tarde. Não é propriamente uma questão, eu fui do Conselho Deliberativo como membro discente na gestão do professor Jacques Marcovitch, e eu gostaria apenas de pontuar que na região metropolitana de São Paulo nós temos agora o privilégio de contar com 2 IEAs, que é o já reconhecido e bem estabelecido IEA da USP e o IEA da Unifesp, que é nascente. Então, só pontuar que o IEA da Unifesp teve agora sua direção primeiramente eleita, porque ele foi estabelecido com o professor Renato Giannini, como professor visitante da Unifesp, que estruturou o Instituto. Então, eu queria justamente parabenizar a vocês pela iniciativa de tomar a frente do IEA, o Instituto do qual eu me orgulho muito de ter participado, ainda como aluno de pós-graduação na época, e dizer que eu vejo um terreno muito fértil para essas interações entre o IEA da USP já estabelecido e o IEA da Unifesp nascente. Obrigado. Excelente. Professores querem Termina concluir, você, depois eu falo uma frase final aí. Frase final? A gente se apresentou para vocês, apesar de chapa única, como quem foi que falou que tudo pode acontecer no IEA, mas a gente conta com o apoio de vocês, porque realmente a gente está disposto a estar trabalhando para que o trabalho de todos vocês aqui dentro do IEA e daqueles que ainda vão estar aqui possa ser cada vez mais valorizado, impulsionado e que a gente consiga trazer recursos para que a gente consiga fazer com que os estudos, as pesquisas possam ter uma profundidade, possam ser disseminados mais amplamente, para que a gente consiga que eles estejam influenciando políticas públicas. Então, a gente está à disposição para ouvir, estou aqui à disposição para aprender com todos os senhores e senhoras. É isso. Então, eu queria só registrar um agradecimento particular ao Paulo Saldiva, que não pode participar. Eu convivi com ele 4 anos, né? E aprendi enormemente com ele, conjunto de coisas, desde patologia, que eu não sabia nada, até, enfim, um estilo muito, muito interessante de conduzir as coisas, mas eu queria, então, agradecer aí a confiança que ele teve de me colocar junto com ele e reiterar assim, o enorme apreço que eu tenho pela Roseli, vai ser gostoso também. A gente vai crescer muito, acho que eu continuo crescendo e me sinto muito, muito jovem nisso, mas é só terminar com uma frase do próprio Paulo, né, que fazendo um spoiler do relatório que a gente tem que fazer da gestão que termina, né, ele define o IEA como um encontro entre utopia e realidade. Então, acho que a gente tem esse desafio, né, de fazer esse encontro entre utopia e realidade, e a frase que você colocou, né, o teu desafio que você colocou, a Amazônia é um exemplo típico, né, qual é a utopia e qual é a realidade. Como é que a gente consegue entrar nesse gancho? Muito obrigado para todos. Professora Janina, obrigado aí, senhora presidente. Quero agradecer. Agradecer aos professora Roseli, professor Ari, né, por apresentarem o programa, por responderem todas as questões. Agradecer a uma plateia tão qualificada, né, as pessoas que nos acompanharam online. Quero agradecer aos técnicos, funcionários do IEA, que sempre são super gentis e competentes,
Cláudia, e agradecer em particular, especialmente ao Rafael, que é assistente acadêmico aqui do IEA, que está dando um apoio fundamental para a comissão eleitoral, para os trabalhos da comissão eleitoral. Então, na terça-feira, entre 13 e 15 horas, a gente tem a eleição online. Tá? Obrigada.